Paz do Senhor a todos. Bom, tem um bom tempo, né? Que eu não apareço por aqui. Eu basicamente passei por muita coisa e vou contar pra vocês tudo que eu passei nesses últimos tempos que eu não fiquei postando vídeo, né? Vou me ajeitar aqui enquanto eu conto pra vocês e já quero preparar vocês porque é muita coisa e é coisa que não é pra qualquer pessoa escutar. Então, pra quem não consegue escutar certos tipos de coisa pesada, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Lembra que para quem já acompanha ou para quem é novo, entra no meu canal, vocês vão ver que tem alguns vídeos que eu postei de alguns sintomas que eu já tava, né? De uma doença que chama-se doença de Crohn, que ataca o intestino, deixa ele inflamado, deixa a pessoa fraca, com dor, diarreia, e acaba sendo algo muito desafiador de se lidar, né? No meu caso, eu não estava aguentando nem sobreviver, não estava aguentando nem viver. Por tanta dor e tanta dor, né? Eu acabei indo para o hospital, consegui internar. Eu lembro como se fosse ontem. Fui para o hospital aqui da minha região, fiquei lá, passei a noite, fui atendido só do outro dia. Eu estava com um familiar meu tio. Aí assim que eu cheguei, eu fui, como posso dizer assim, atendido assim que eles tiveram um médico, né? Eu cheguei na madrugada, eu tive que dormir literalmente numa cadeira, velho, que tem tipo uns vão assim. Eu fiquei dentro das cadeiras e sentindo dor a madrugada inteira. Não tinha nenhum remédio e eu não tinha levado medicamento. Eu dei mole nesse dia. Aí eu fui atendido no outro dia, aí depois eles me deram um soro para hidratar. Aí eles viram que eu estava com anemia muito grande. Eles não iam nem me internar por conta dos sintomas que eu tava, porque eu já tentei ficar internado para resolver essa minha situação, só que não dava o diagnóstico da doença, a doença de Crohn. Aí dessa vez eles me internaram, minha anemia estava muito grande, eu não lembro, estava 4, para quem entende depois vocês pesquisam, estava muito baixa. Aí eles me internaram, aí eu fiquei 4 dias ou 3 dias numa enfermaria para depois ser encaminhado para um hospital que eu fiquei quase 3 meses. É, eu fiquei 3 meses internado. Quase. Mais um dia eu ia ficar 3 meses. Aí eu fui para esse hospital hospitalizado depois de ficar 4 dias esperando. Eu ia para esse hospital especializado com os médicos especialistas nesse caso. Mas eu já estava recebendo medicamento, essas coisas, para amenizar a dor, mas eu tava sentindo dor ainda. Vomitando, sentindo dor, diarreia. Diarreia não, graças a Deus, diarreia não. Eu tava com muita dor. Aí eu fui para esse hospital especializado, eles começaram a dar os medicamentos, né, mas não resolvia. Aí eu fui fazer os exames. Os exames me regaçou muito, gente. Nossa Senhora. Os exames, para eles poderem ver como que tá o intestino da pessoa, tem que literalmente limpar o intestino todo. Por isso que eu falei que a partir de agora vai ter as coisas que eu passei. Aí nesse meio tempo que eu cheguei no primeiro mês, eu fui fazendo os exames. Eu fiz 3 preparos de colonoscopia, depois vocês pesquisam para vocês verem, mas cuidado. Já avisei que é coisa pesada. Aí eu fiz 3 preparos de colonoscopia, fiz enterografia e todos esses exames precisam de preparo de tomar laxante e também outra coisa que eles dão é contraste. Cara, eu fiquei muito mal, eu fiquei debilitado, eu fiquei fraco. Esses preparos regaçavam. E por conta do meu intestino estar muito inflamado naquela época, ele não conseguia fazer a limpeza toda do intestino. Então eu tive que fazer várias vezes, ficar literalmente mais tempo no hospital para eles conseguirem ver como é que estava o intestino. E graças a Deus, na quarta vez da colonoscopia, eles viram o intestino, viram como que estava. E também na enterografia, aí deram um veredito, ó. A partir de agora vai ficar meio. Como é que vocês sabem, né? Matheus, você vai ter que fazer uma cirurgia e vai ser algo que você tem que se preparar. Eles foram contando como seria. Nisso eu fiquei um pouco
não nego a vocês assustado, porque a cirurgia que eu fiz eles me abriram. E também eu recebi notícia que eu ia ficar com a bolsa. Como assim bolsa? Bolsa de colostomia. E eu tô com ela aqui. E já vou falar pra vocês como que tá sendo viver com essa bolsa e viver, né? Aí, nesse tempo, eu tive que fazer uma dieta parenteral para me ter força e, claro, né, aguentar a cirurgia. O que é essa dieta parenteral? Basicamente, eles vão colocar como posso dizer, um fio ou um cabo, aquilo que, sabe, você recebe soro, um acesso central no seu pescoço. Aí é dentro da sua veia do pescoço. Como é que chama aquela veia do pescoço, cara? É uma veia do pescoço, se lembrar eu falo o nome dela. É uma veia muito séria. Aí eu tenho a cicatriz até hoje, as marcas. Aqui, ó. Eles furaram aqui, aqui, aqui. Aí entrou a agulha, entrou dentro do pescoço e anortou demais esse troço, gente. Misericórdia. E outra aqui também, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Mas por que dos dois lados? Bom, eu tive que fazer 2 vezes essa dieta. Eu fiquei com 2 vezes esse negócio no meu pescoço. Eu vou deixar para vocês imagens de tudo o que foi, como que foi, né? Aí eu fiz 2 semanas a dieta, depois eu tirei, aí eu tive a notícia de que eu tinha que ficar mais 2 semanas. Eu achei que eu ia fazer cirurgia depois de ficar 2 semanas com um. Aí eles me falaram que eu tinha que fazer do outro lado e receber mais 2 semanas de dieta no pescoço, nutrição parenteral. Aí eu, tá. Aí nessa segunda vez, eles estavam tentando pegar a veia desse lado. E essa vez aqui foi mais difícil, cara. Eu achei que eu ia morrer, velho. Porque quando eles estavam fazendo esse processo de achar a veia, eles cortaram e não tava achando. Mas assim que eles cortaram lá, tipo uma artéria, alguma coisa assim. Aí cortou e começou a jorrar muito sangue. Começou a, tipo assim, cortar e tuf. Aí os médicos começaram a ficar meio desesperados, né? Começou a estancar, começou a fazer muita força para parar de sangrar. Aí eu fiquei basicamente sendo pressionado por uma enfermeira para poder estancar para eles continuar o procedimento. 30 minutos. A moça fazendo força no meu pescoço e eu só assim, ó, piscando. Quase, né? Aí eles ficaram fazendo força, fazendo força. Aí depois de 30 minutos eles falaram pra mim, Matheus, você tá bem? Perguntando a todo momento. E eu só só pedindo a Deus, chorando, clamando a Deus pra acabar, porque, nossa, gente, eu passei por tanta coisa que eu tô passando. Só quero a Deus que continue me dando forças e, claro, né, que eu tenha paz, eu consigo viver em paz. Eu tô em paz agora, né, eu tô vivo, não tenho o que reclamar, mas, sabe, né, eu quero ter paz, saúde. Eu tenho saúde, mas tem esses desafios que eu já vou mostrar pra vocês. Aí eles conseguiram depois de 30 minutos, 35 para 40. Tava dando 35 para 40 e eles falaram, Matheus, se a gente não conseguir, a gente vai encerrar o procedimento e claro, né, vai tentar de novo, porque eu tinha que conseguir fazer esse central e receber a nutrição de qualquer forma para aguentar a cirurgia depois. Aí conseguiram, graças a Deus, conectaram, só que eu não estava já aguentando, eu estava fraco. Eles começaram a me levantar, eu comecei a sentir uma dor muito forte. Eles começaram a ficar preocupados, entra e corre, sai, entra médico. Aí eles começaram a trazer equipamento para literalmente fazer um raio-x em mim na hora. Não é nem numa sala, eles levaram o equipamento para fazer, para você ver que tecnologia. Fizeram um raio-x para ver como é que estava, se estava certinho o acesso central dentro da minha veia, dentro do meu pescoço. Aí viram que estava tudo certo. É que eu estava sentindo nesse momento a dor muito forte por causa da pressão e por conta da pressão e da dor que eu tô sentindo muito grande. Aí ficou um hematoma muito grande, ficou amarelo um tempão, ficou muita dor. Foi um processo muito desafiador. Aí depois disso, respirar porque eu tô cansado ainda. Chegou o dia, né? Passou um tempo, eu tô falando todo o processo desses 3 meses. Eu contei literalmente as coisas importantes, né? Aí chegou o dia da cirurgia, depois do tempo. Aí eu fui para a sala de cirurgia.
já literalmente, né, clamando a Deus, pedindo para Deus me dar força, e eu fiz uma laparotomia exploratória. Eles fizeram um processo de abrir e remover as partes do meu intestino que pode dizer que estava comprometida, estava muito inflamada. Aí, eu fiz. Eu estava no momento, né, esperando eles me chamarem e me levarem para cirurgia. Chega as duas médicas que iam me operar e mais um pessoal, né? Matheus, como você já teve uma fístula por conta do que eu tenho, né? A doença que eu tenho, a doença de Crohn, antes mesmo de eu estar, tipo assim, sentindo dor, eu tive uma fístula. E essa fístula acabou cicatrizando com o tempo e acabou não dando dor nem nada, né? Cicatrizou. Aí essa fístula, eles falaram que ela poderia literalmente se abrir de novo, poderia ficar inflamada por conta da doença de Crohn inflamatória, né? Aí eles me falaram que eu ia ficar com um dreno, eles iam fazer outra coisa na cirurgia que era esse dreno. Eu, pelo amor de Deus, mais uma dessa. Eu esperando outra coisa, vem mais outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Mas não tem que reclamar, não. Eu tô vivo. Aí eu, tá, tem que fazer, vai ser pro meu bem, tá. Aí entrei pra sala de cirurgia. Aí eles me colocaram lá na cama, né? Os médicos todos me dando maior atenção. Aí eles falaram: Matheus, você vai sentir uma leve tontura. Você vai receber uma. Eu senti, mas não dor. Uma agulhada nas costas, né? Que eles precisavam literalmente me sedar e deixar eu literalmente como se eu estivesse dormindo sem sentir dor nem nada para fazer a cirurgia, o processo. Aí eu já estava meio baqueado, meio tonto. Eles me levantaram, aí assim que eles injetaram, eu apaguei. Aí assim que eu apaguei, eu já acordei. Aí eu já lembro deles, eu já olhando assim, eles me colocando, né, na maca para me levar para o CTI. Eu não voltei para enfermaria, eu voltei para o CTI. Eu fui para o CTI, na verdade. Assim que eu fui para o CTI, eu já estava acordando e já comecei a sentir uma dor insuportável. Insuportável. Aí, nesse momento que eu fui pro CTI, as médicas muito atenciosas, todo o pessoal do CTI, todas as enfermeiras que eu fiquei no hospital me deram maior carinho, maior cuidado, foi muito bem tratado nesse hospital. Aí assim que eu cheguei no CTI, comecei a sentir uma dor insuportável. Eu não consegui ver como é que estava meu corpo, gente, assim que eu terminei a cirurgia. Eu não queria olhar. Eu não estava preparado ainda. Aí deu a curiosidade, eu tentei ver, só que eu não consegui porque eu não tinha força. Eu não conseguia me mover. Basicamente, eu fiz uma laparotomia exploratória e também tô com o intestino para fora. Como assim? Eu já falei que vai ser coisa forte. O que eu tenho, basicamente, é uma doença que ataca o intestino, os órgãos, as coisas, deixa inflamado, né? Isso é basicamente uma bolsa de colostomia, que é o quê? Seu intestino para fora e uma bolsa que fica literalmente com as suas fezes, né, o cocô. Aí tudo que eu como, em vez de passar pelo intestino todo, sai dessa bolsa e meu intestino está para fora. Você sente dor, você sente desconforto? Eu não sinto dor e nem desconforto, só é desconfortável e desagradável, né? Ver seu órgão para fora. E literalmente estar fezes aqui quase a todo momento, né? O porquê disso? Para descansar todo o intestino e eu continuar fazendo o tratamento o resto da vida de um medicamento na veia que o SUS disponibiliza, graças a Deus. Aí basicamente vou ficar 6 meses, um ano, não sei quanto tempo com essa bolsa. Eles me falaram tudo isso antes. Foi desafiador aceitar isso na hora, quando eles me falaram. Eu afastei até meus familiares nesse momento porque eu não queria ver ninguém, eu só queria, sei lá. Aí nesse momento, né, voltando, que eu tava no CTI, que eu tinha terminado de cirurgia, eu tava sentindo uma dor insuportável. As médicas tudo preocupadas porque não tinha medicamento para dor. Eu fiquei sentindo dor 3 horas sem nenhum medicamento, suando frio, uma dor insuportável. Eu não conseguia falar alto e nem gritar porque eu não tinha força. Então eu ficava falando enfermeira, enfermeira, chamando Jesus, chamando Deus para ter misericórdia. Aí depois chegou medicamento, chegou morfina, chegou dipirona, chegou um tanto de coisa, só que eles não podiam dar carga alta para tipo assim não me matar, né? Porque morfina é muito forte. Aí foi dando de pouquinho em pouquinho durante 3 dias. Durante 3 dias eu fiquei sentindo uma dor insuportável. Mas não uma dor muito grande, mas uma dor insuportável que dava para suportar, porque não tinha pra onde correr. Era eu ali.
Aí, basicamente, depois de 3 dias, eles acionaram, né, uma clínica da dor, que é lá do hospital. Aí deram um medicamento que me fez parar de sentir dor, que foi lidocaína. Aí eu parei de sentir dor, mas antes, voltando, né, eu vi como é que eu tava. Depois que eu consegui, aí eu fui, levantei a camisa, vi os pontos todos, vi uma bolsa, vi um dreno do outro lado e vi literalmente o intestino para fora numa bolsa, que a bolsa era transparente que eu tava, né? E cara, só fiquei olhando, chorei. Cara, eu só literalmente tenho a agradecer a Deus por estar vivo e quero que ele me dê forças para aguentar, porque não é fácil não, gente. Nossa, é tanta coisa acontecendo. Literalmente meus anos, minha vida é muito desafio para uma pessoa só, mas tipo assim, eu creio que Deus dá a cruz para aquele literalmente sabe que consegue carregar. Então, se ele já sabe que eu aguento carregar, então vamos lá. Quando eu tiver que for para meu descansar, eu já vou estar em paz, que seja a vontade dele. Aí eu vi e, cara, depois de 5 dias no CTI, eu fui para enfermaria, já tava caminhando, aí eles esperaram mais um pouquinho para me dar alta. Aí eu fiquei um pouquinho lá em observação, o pessoal me vendo. Aí me deram alta. Aí dá quase um dia para dar 3 meses. Eu recebi alta, vim para casa. Tô fraca ainda. Tô muito cansado, tô exausto agora também porque eu tô falando muito. E tá sendo um processo desafiador, cara, porque eu tô recuperando de uma cirurgia grande e a bolsa acaba me desidratando muito. Eu tenho que literalmente comer pouco, mas várias vezes ao dia. Aí tudo que eu como já desce na bolsa e é um negócio muito frustrante, é algo cansativo. Eu não me recuperei da cirurgia, eu tô cansado. Eu tento postar vídeo no meu canal, que é meu trabalho, meu canal de jogos, né, que é J7FF. Eu quero postar vídeo, eu tento, cara, postar, mas eu fico muito cansado, então. Se eu conseguir postar um, dois, três até vídeos na semana, eu já fico feliz e eu quero postar vídeo, só que no momento não tá dando. Então, pra quem me acompanha lá no meu canal de jogo, né, que é o canal de Free Fire, eu peço até perdão por não estar conseguindo, é porque eu tô ficando muito cansado. É muito esforço quando eu fico falando, quando eu acabo, tipo assim, entrando no personagem, falando e jogando também, eu fico muito cansado, então eu não tô conseguindo. Mas se Deus quiser, eu vou estar firme e forte para estar voltando a postar vídeo, se Deus quiser. E foi esse processo. E tá sendo bastante desafiador conviver com essa bolsa. Eu não quero mostrar para vocês agora. E se eu mostrar uma vez, vai ser quando eu estar mentalmente bem e claro, né? Vocês também para ver, porque é algo, sei lá, desconfortável para ver. Mas foi isso, gente. Esse tanto de coisa. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês perguntam. Lembrem-se, Deus existe, Ele está aí, Ele veio ao mundo, Ele é tudo, né, na nossa vida e na minha vida. Sozinho eu sei que eu não vou conseguir vencer essa situação, essa fase, e eu quero que vocês lembrem quando vocês estiverem passando por um momento difícil, vocês procurarem a Deus. Ah, eu não procurei a Deus nenhuma vez, por que eu devo procurar agora que eu estou numa situação difícil? Ele não vai me escutar. Quem disse isso? Deus está a todo momento de porta aberta para te escutar e querer te ajudar. Deus é muito misericordioso, gente. Busquem a Deus de todo o coração de vocês com humildade e, claro, né, com muito amor no coração e temendo e sendo fiel a Ele. Não adianta você procurar Ele, quando você procurar, depois se dá as costas para Ele. Tem que ser fiel, tem que continuar com Ele e vocês vão entender com o tempo. É isso, minha família. Obrigado por tudo, a quem me orou por mim, a quem acompanhou esse processo, né? Para quem quiser ver como foi esse processo, vou deixar para vocês no Instagram, aí no comentário fixado, para vocês verem um destaque que está escrito Minha Saúde. Eu postei todo o processo desde quando eu fui internado para depois eu ter alta. Vocês verem como é que foi para quem quiser. É isso. Agora eu vou descansar e se Deus quiser eu volto a postar vídeos nesse canal aqui também. Fiquem com Deus. Que é dois.